Durante um processo digestivo, quando a gente come a proteína, vamos usar aí como exemplo a proteína do leite, que é normalmente a que causa alergia no bebê e que faz a gente trocar a fórmula comum pela extensamente hidrolisada. Então, no caso de um bebê que tem a PLV, a alergia à proteína do leite, leite de vaca. Essa criança, quando ela ingere essa proteína, o organismo dela, por ser imaturo, ele ainda não consegue digerir da forma ideal e fazer com que essa proteína vire uma proteína apta a ser absorvida e utilizada pelo nosso corpo. E aí ele fica lá, a proteína fica lá meio que atrapalhando, né, entre aspas, ali no intestino, e aí o corpo manda anticorpos para lá. Então, durante o processo de digestão, a gente tem etapas, a gente tem algumas etapas durante o processo de digestão que quebram essa molécula de proteína em moléculas cada vez menores. Então, a extensamente hidrolisada, a fórmula extensamente hidrolisada, como Non-Comfort e essas outras fórmulas, elas já têm o processo de digestão adiantado. O que significa isso? Significa que a proteína que foi colocada dentro lá daquela latinha, aquela fórmula, ela já passou por alguns processos de quebra. Então o corpo, né, o corpinho do bebê não vai ter que fazer esse processo. Então as chances de causar uma reação alérgica são muito menores. As fórmulas extensamente hidrolisadas, elas são aceitas por 95% das crianças que têm alergia. Então a grande maioria aceita. E quando eu tô falando que a grande maioria aceita, tô falando em relação a ter uma reação alérgica e não em relação a sabor, tá? Porque aí é uma outra coisa, uma outra batalha que muitas vezes nós mamães temos que enfrentar. Que às vezes a gente encontra uma fórmula que se adapta ao organismo, ou melhor, que o organismo se adapta a ela e que não causa nenhuma reação e tá tudo certo, mas às vezes o bebê não aceita, não gosta do sabor, aí tem que colocar gota de baunilha, bater com alguma fruta. A mamãe às vezes tem que dar uma rebolada e usar a criatividade para fazer o bebê aceitar a fórmula. Então, quando eu tô dizendo assim que 90 a 95% das crianças aceitam as fórmulas extensamente hidrolisadas, eu quero dizer assim, em termos de não fazer reação alérgica, tá?